O objeto de estudo da farmacologia é o fármaco. O termo mais amplo de todos é o termo droga. Quando nós pensamos no termo droga, a primeira concepção que vem à cabeça, ou os primeiros exemplos que nós citaríamos, seria álcool, maconha, cocaína, LSD. Por quê? Intuitivamente, nós associamos o termo droga às drogas de abuso. Mas, como falei, quando nós falamos em droga, nós estamos falando do termo mais amplo ou mais extenso de todos. Droga, portanto, é definida como sendo uma substância ou um conjunto de substâncias que, quando expostas ao meio biológico, produzem um efeito ou uma alteração de comportamento. Assim, o álcool é uma droga, porque nós observamos alteração de comportamento ou mesmo determinados efeitos após a exposição do meio biológico ao álcool. Maconha também é uma droga. E a dipirona, que nós utilizamos para observação de efeito analgésico, é uma droga. Droga, portanto, é o termo mais amplo de todos. Nós estamos cada vez mais utilizando menos o termo droga. Mas várias provas de concurso não usam o termo fármaco. Eles trazem todas as questões droga. Cite uma droga que desempenha tal papel. E isso não é errado, apesar de estar sendo cada vez menos usual. Por quê? O objeto de estudo da farmacologia não são todas as drogas. Nosso objeto de estudo são os fármacos. E fármacos são substâncias que possuem estrutura química definida e que entram em contato com o meio biológico e produzem um efeito. O objetivo da utilização do fármaco é a observação de um efeito benéfico, que nós denominamos efeito terapêutico. Então percebam que eu falei que este é o objetivo da utilização do fármaco. Não significa que quando nós usamos um fármaco não sejam observados efeitos tóxicos ou reações adversas. São, no entanto, esse não foi o objetivo da utilização. Já quando nós nos referimos ao termo droga, a gente inclui substâncias que são utilizadas com finalidade recreacional. Correto? Muito bem. Medicamento, legalmente, é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado que é utilizado com finalidade curativa, paliativa, profilática ou para fins de diagnóstico. A palavra-chave da definição legal de medicamento é tecnicamente. Por quê? Para ser um medicamento, o fármaco, ele, junto com outras substâncias inertes, denominadas genericamente de excipientes, passam por um processo ou procedimento tecnológico que o transformam em medicamento. Assim, na prática, o que são utilizados são medicamentos. A gente não utiliza um fármaco puro. Ele, em 99% das vezes, precisa ser submetido ao procedimento tecnológico junto com os recipientes para ser transformado em medicamento. No entanto, é ele o responsável pelo efeito. O nosso objeto de estudo em farmacologia é o fármaco, apesar de, na prática, então, nós utilizarmos medicamentos. Como nós falamos, os medicamentos eles podem ser utilizados com finalidade curativa, por exemplo, os antibióticos. Portanto, diante de uma situação de infecção,
como uma infecção de via aérea superior, uma infecção de trato urinário, a seleção do antibiótico adequado vai resultar na cura do processo infeccioso. Portanto, antibióticos são medicamentos utilizados com finalidade curativa. Para a maioria dos fármacos, nós não temos finalidade curativa ou dos medicamentos. Se nós pensarmos no diabetes mellitus, o tratamento com antidiabéticos orais, ele não cura o diabetes. Portanto, trata-se de uma intervenção paliativa, assim como na hipertensão e na maioria das doenças. Então, os medicamentos são utilizados principalmente com finalidade paliativa, mas eles também podem ser utilizados como profiláticos, como alguns antibióticos, por exemplo, em meningites, né? Os acompanhantes usam rifampicina para a prevenção da transmissão, e nós também podemos ter medicamentos utilizados com fins de diagnóstico, como o hidrofônio, que é utilizado para o diagnóstico da miastenia graves, como nós vamos ver na aula de sistema nervoso autônomo. Portanto, essas são as 4 finalidades do uso dos medicamentos. Muito bem. Um termo mais popular é o termo remédio. E remédio também é um termo amplo. Remédio é qualquer ferramenta utilizada em terapêutica. Então, para fazer tratamento de qualquer processo patológico, nós utilizamos remédios. Então, se a gente pensa em fisioterapia, a fisioterapia é um remédio. Se nós pensamos em cirurgia, a cirurgia é um remédio. Então, popularmente, a gente fala, fulano foi submetido a uma determinada cirurgia, a cirurgia foi um santo remédio. Essa frase está correta, porque remédio é qualquer forma de intervenção em um processo patológico. E, claro, a intervenção farmacológica, a farmacoterapia, é também um tipo de remédio. Então, remédio é um termo mais popular e mais genérico. Esses termos devem estar bem estabelecidos, né, na cabeça de vocês, e deve estar mais estabelecido ainda que fármaco é o nosso objeto de estudo. Então, se você pensa lá no ginkgo biloba, quando você tem cápsulas de ginkgo biloba e você está utilizando essas cápsulas para melhorar a memória, você está usando um fármaco? Não, porque ali nós não temos estrutura química definida. O que nós estamos utilizando ali? É um medicamento? É, não é? Ele é um medicamento fitoterápico, correto? É um medicamento porque ele se enquadra na definição de medicamento, mas ele não se enquadra na definição de fármaco. Um comprimido de ácido acetil salicílico é um medicamento. E o ácido acetil salicílico que está encerrado naquele comprimido é um fármaco. Porque ele tem estrutura química definida e ele foi utilizado para você observar, por exemplo, um efeito antipirético ou analgésico. Claro que você pode observar também uma epigastralgia como efeito adverso, né? Uma dor de estômago. No entanto, essa não foi a finalidade do uso. Então, o ácido acetilsalicílico nessa situação é um fármaco. Então, não esqueçam que para ser fármaco tem que ter estrutura química definida. Correto? Muito bem. E que na prática o que nós utilizamos são os medicamentos. Bom, é intuitivo e nós já sabemos várias características dos medicamentos que são usualmente utilizados. Então, se a gente pensa nas formas dos medicamentos, qual que é a forma farmacêutica mais empregada de todas?
Qual? O que vocês mais usaram